Fala, protagonistas, aqui é Elton Neretti, estamos começando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de empreendedorismo, carreira e negócios. Estou aqui com meu grande irmão, Thiago Savoldi. Como é que você está, filho? Eu tô bem, e você? Tudo bem. E quem estamos homenageando hoje? Uma homenagem pra você aqui. Pra mim? Por quê? Cara, é a União Argentina de Rugby. Ah, Sabia que você viajou recentemente? Viajei, entendeu? foi gostoso, viu? Aí eu quis testar um esporte novo, trouxe rugby. Olha só, Homenagem estamos pra você. ficando ecléticos A aqui. gente tá. Por isso que eu vou falar pra audiência, né? Estão aceitando presente não só a camisa de time Tá de aberto, futebol, né? NBA, NFL. Tudo. A NBA vai ficar bom de regata aqui. Vai ficar maravilhoso. Mas o Sossô, pode cobrar ele falou que vai te levar a Buenos Aires, viu? Pode cobrar que o homem já prometeu aqui. Médio. É médio? É médio. E pra quem tá nos vendo no YouTube aí, eu sei que a gente tem uma audiência boa no YouTube, já vou avisando, não serão dois Eltos na mesa. Vocês vão entender já. Né? Só pra deixar claro. É isso. Quem tá conosco aqui? Cara, o nosso convidado de hoje é diretor de novos negócios da Linkstone, cofundador da FFX Curadoria, palestrante da agência Insperiência, já palestrou na NRF, na South Summit e entre outros grandes eventos globais, é coordenador de curadoria do Web Summit de Lisboa, no grupo Oasis Lab, fundador do Pierex, o primeiro marketplace digital da América Latina, já ganhou medalha de ouro de inovação na Abrace e é coautor de um e-book chamado Next Normal, e além disso é membro da Comissão de Transformação Digital da ABF. Bem-vindo, Guga Schifino. Grande Guga, prazer tê-lo aqui, obrigado, viu? Olha, é um pouco de nepotismo. Na verdade, eu e o Elton somos irmãos, separados no parto. A gente se Trazendo a família reencontrou pra agora. cá, né? Traz a família, começa a faltar dinheiro. É Diz, assim, a né? família ajuda aí. É isso. Mas brincadeiras à parte, obrigado, Thiago, pela descrição aí. Sempre os amigos fazem isso, né? Transformam 1 centímetro de qualidade em 1 quilômetro, né? É um negócio bizarro. É assim. E a gente tem o dom de fazer isso aqui, né, Thiago? Não, a gente é bom. Porque a gente investiga a vida das pessoas aqui, né? Tem que esse medo. lado detetive prévio aqui. Faz dever de casa, né? Exato. Inclusive, a minha pergunta entra nesse âmbito mais meio particular e profissional, mas antes disso, deixa eu falar da nossa patrocinadora que está conosco, a Fader Estratégias Internacionais. Para quem não conhece, a Fader tem mais de 25 anos apoiando empresas e marcas a exportar e a internacionalizar também, exportar ou importar as suas marcas e seus negócios. Então, se esse é o momento da sua empresa, procura lá o pessoal da Fader, é um timaço que vai te ajudar a encurtar os caminhos aí do mercado internacional, seja para importação, como também para exportação. Para contato, vocês entram no Instagram, @FaderInternacional, ou se não, no telefone 47 30 35 2400. Falem com a Sheila ou com o Thiago, vocês vão ser super bem atendidos. Aliás, Thiago, reforço aqui o convite, está faltando o nosso podcast, sua visita. Ele tá todo internacionalizado. Tá, o homem só vejo ele vive em Nova Milão. York, não sei o quê. E falando em internacionalizado, Guga, fiquei sabendo que de tempos em tempos você passa um mês, 2 meses, enfim, um ciclo na Estônia, né? É verdade isso? Conta um pouquinho dessa história pra gente, por favor. Às vezes não chega a 1 mês, mas é o país mais digital do mundo, né? Detalhe, eu trabalho na Stone, empresa. Né? Olha só. Estônia é o país, porque o pessoal diz, pô, passa um tempo na Estônia, óbvio, né? Meu trabalho é lá. Não, a gente tá falando da Estônia. Legal. A capital é Tallinn. E eu tenho um filho que mora em Berlim, então eu passo um tempo com ele, e ele também é dessa área de tecnologia, e a gente aproveita para fazer imersão em alguns países que estão se destacando. Que legal. Em especial na volta do Báltico, ali no norte da Europa. E a Estônia é o país mais digital do mundo. Só tem 2 coisas que a Estônia não faz pela internet. Tu tem ideia do que é essas 2 coisas? Tem ideia, Thiago? Não faço ideia. Só 2 coisas. Como é que é? Que o governo, que a pessoa não consegue fazer pela Certidão web. de óbito? Faz pela internet. É mesmo? Faz. Cara, Que mais? não faço ideia. Casamento. Você tem que trocar as alianças, tá certo. E eles acham que tem um ritual ali. Tem um E ritual. o segundo, a separação. Porque eu acho que também, se fosse só apertar um certo, botão pra cara. separar... Pô, ia ser um Talvez não negócio ia ter meio, muita tipo... gente Mas eu casado. entendi a lógica, assim, eles não se metem em assunto difícil. Marido e mulher. Assunto Vamos complicado. digitalizar o nosso país, Boa. mas Sim, essas mas coisas esse complicadas, negócio mais deixa aí. difícil.
Esse negócio Cara, aí de assunto de mulher, vamos separar. Deixa lá, deixa né? separado. Ô, Guga, mas você sabe que eu gosto muito de inovação desses mercados e eu descobri recentemente, talvez começo do ano passado, a Estônia, né? E eu não sei se toda a nossa audiência conhece essa história e esse legado que a Estônia tem deixado. Assim, conta um pouquinho pra gente o que tornou ela tão relevante para quem trabalha com inovação, para quem busca... A Estônia é um país muito recente, né? Um país dos mais recentes do mundo, acho que é o terceiro ou quarto mais jovem país do planeta. E a Rússia, que dominava essa região toda, né? Dos 3 países ali que representam uma divisão territorial da Rússia, a Letônia, a Lituânia e a Estônia. Eu disse, vocês estão querendo tanto essas áreas aí, fica. Só que é o seguinte, não tem dinheiro. Tomam conta, tu imagina amanhã, tu é presidente de um país, tu tem que recolher lixo, tu tem que prestar saneamento, tu tem que oferecer saúde para tua população, tu é o presidente e não tem um centavo. Que legal. O que o presidente fez, recém-eleito, um cara jovem, com menos de 30 anos, ele disse o seguinte, cara, quer saber? Eu não vou ter funcionário. Primeira coisa que eu vou fazer é um país completamente digital. Era um cara que tinha já esse modelo de tecnologia, já trabalhava com isso, ele criou um país totalmente digital. Inclusive o e-Citizen, hoje é possível ser um cidadão da Estônia sem estar lá. Inclusive com o CPF, né? Inclusive com o CNPJ, tu pode abrir uma empresa lá, mesmo sendo brasileiro. E tem vários, tem mais de 400 brasileiros nessa situação hoje. Então, realmente é um país que conseguiu usar do ferramental tecnológico para ser aí algo bastante relevante nesse mundo nômade, e eles têm ido muito bem nesse cenário. Já são superavitários, né? Um país que tem uma condição de dar para a sua população transporte coletivo gratuito, a educação, saúde, justamente porque ficou um Estado sem custo, né? Com peso. A máquina pública leve para fazer o que tem que fazer. Olha, que é um país relativamente pequeno e tem já 4 unicórnios, né? Então, justamente porque está investindo nessa parte de Guga, mas para a gente já começar a fazer um paralelo aqui com as empresas brasileiras, né? Com o empresariado, enfim, me corrige, por favor, né? Mas a Letônia, claro, agora ela tem a Estônia, desculpa, tem os unicórnios dela ali, é alguma coisa de inovação muito avançada, mas eles digitalizaram o básico. Eles começaram digitalizando o básico, assim, não é uma inovação disruptiva, é assim, gente, vamos usar o que já existe e vamos arrumar casa. Inclusive é uma coisa meio doida, recomendo quem puder visitar. Ele também é o país mais medieval do mundo. Então, tu caminha nas ruas, é como se estivesse num episódio de Vikings, assim, né? Um troço doido. E aí tu entra no transporte coletivo e aí tem a leitura do teu relógio e aquela conta já é contabilizada. Porque o estrangeiro paga o transporte coletivo, né? Sim. O habitante que não. Então é louco, porque ao mesmo tempo é uma dualidade, né? Tu tá lá tu vai almoçar num restaurante que usa ainda os talheres da Idade Média para representar o que é o país, em pedra, e à tarde tu vai e faz vota pela internet para decidir um plebiscito que o governo decidiu fazer algumas semanas antes. Genial. Não, e é interessante porque do limão o cara fez uma limonada, né? O cara foi muito hábil numa situação muito difícil, em vez de ele... a gente fala muito de não se vitimizar aí também, em vez de ele se vitimizar num ambiente, obviamente, totalmente diferente do dia a dia aqui de negócio, mas ele teve uma situação crítica, o país é teu, só que tu tá sem dinheiro. Ele podia ter voltado pro básico, feito o mesmo, todo mundo faz cobra, bota imposto, taxa, blá, blá, blá. Não, ele foi para um outro verso, vou digitalizar esse negócio, vou tornar um país publicamente, custo público muito baixo para que possa se desenvolver. E é legal essa questão dos 4 unicórnios, dependente do tamanho do desafio, é que, cara, educação salva, né? Educação, foco em digitalização, no sentido amplo da palavra, você vai desenvolvendo a tua nação e você vai criando oportunidades para a tua nação se desenvolver, né? É muito legal isso. E ele criou também um compliance diferente, assim, não tem ministro da Fazenda, ministro da Educação, tem lá o CFO, o CMO, legal. Como se fosse uma startup, uma empresa. E ele criou um modelo de sucessão dentro de um compliance governamental muito meritocrático, o que não é comum acontecer nos países. Nada. Normalmente é enviesado, né? Ele conseguiu escolher as pessoas através de um conselho. Então, muda o presidente,
mas não necessariamente muda a administração pública. É bem bonita a história, ela não é fácil, vivem num momento próximo a uma zona de conflito, o que levou a um êxito também, mas sem dúvida é uma aula de digitalização de uma sociedade. Muito legal. Muito legal. Teve uma outra passagem, eu já vi umas 3 palestras do Google, então eu vou lembrando aqui. E, aliás, recomendo aqui, vou fazer o merchan, né? Recomendo, quem quiser para sua convenção, para o seu evento, especialmente de varejo, vale muito a pena. Sou fã mesmo. E teve uma vez que tu falou um negócio que eu achei super legal, assim, e para mim foi impactante, assim, porque eu mudei um pouco minhas atitudes, não estou conseguindo ainda ao ponto que eu queria, mas mudei as atitudes. Você falou assim, acho que teu filho tem, sei lá, jovem, não sei exatamente 24. Você falou, pô, aprende, olha para os teus filhos, vocês têm filho de 14, 15, 16, colhem neles para vocês aprenderem esse novo mercado, né? Eu lembro que eu comecei me liguei, eu tenho um filho de 10, fui jogar Roblox com ele. Horrível aquele jogo. Sim, péssimo. É péssimo, não tem o que fazer, não tem fase, não tem. Eu não consegui entender chefão, a graça. Né? Não tem chefão. Não tem o Big Monster. Não... Tentei jogar o. Como é que é o outro? Fortnite. Fortnite não, de fazer casinha, construir lá. O Minecraft. Minecraft também. Legal, um pouco mais divertido, construir umas coisas, mas também não gostei, assim, não é minha parada. Mas fui entender esse mercado, né? E eu acho que mas a provocação que você fez foi essa, cara. Para de menosprezar, entre aspas, ou desaproveitar efetivamente os jovens que estão do seu lado e aprendam com eles, né? Tem muito isso de mercado hoje em dia, né, Guga? Tem, cara. Tem um dado bem interessante. Na década de 50, as empresas tinham uma longevidade de 60 anos. Agora, a gente está com as empresas com uma longevidade de 20 anos. Então, nós caímos de 60 para 20 anos a duração média de uma empresa. Por que será isso? Porque justamente as empresas não fizeram isso que tu está tentando com o teu filho. Não pararam para entender esse novo comportamento de consumo. E aqui a gente... Não é fácil, né? Agora, em Nova York, em janeiro, a gente levou um grupo de curadoras da geração Z para uma missão de varejo internacional, porque, chega de pessoas da minha idade subir no palco para falar o que essa geração Z acha que é... Faz pouco sentido, né? Pouco sentido. Mas a atitude inovadora é essa também, né? Sim. Do grupo que você foi, porque é bem raro isso ainda hoje. É bem raro. Então, foi incrível, porque eles já têm 20 anos, eles podem subir no palco e dizer o que pensam, não precisa dizer pro Elton, o Elton entender e dizer, não, cara, vai lá e fala o que tu pensa. Perfeito, parabéns. E foi realmente um sucesso tremendo trazer a geração Z para o palco. Eles representam no mundo 2,47 bilhões de pessoas, já representa 40% do consumo do planeta. Até 2030, eles impactam diretamente 50% e indiretamente 70% do poder de compra do planeta. Nossa. E eles pensam diferente da gente. E aí a gente fica tentando adivinhar, né, CEOs com uma idade um pouco mais avançada, tentando formar times com também uma idade mais avançada. Com experiência, né? Com muito conflito dentro de casa, que não estão em harmonia com o filho de 10 anos, de 15 anos, querem matar o sujeito, né? Vocês não entendem. Às vezes nem tempo dão, né? E eu me coloco essa carapuça que eu fui começar a jogar Roblox e entender depois daquela conversa que a gente teve. Então... e vai muito mais do que jogar. O game é uma das tarefas mais ingratas, né? Porque a gente não gosta daquela merda, sabe? Tipo, cara, não foi feito pra gente. Não foi. Mas conversar, e aí nesse modelo da geração Z, elas trazem uma frase que é icônica. Elas assim, parem de tentar nos entender, nem a gente se entende, simplesmente nos atendam. Não tentem nos entender, nos atendam à nossa demanda. É uma coisa interessante, porque é uma ambiguidade, porque elas, as próprias curadoras da geração Z, não se entendiam muitas vezes, né? E aí a gente percebe o quanto que essa geração ela tem essa ambiguidade dentro da sua essência, né? Então, puxa, e se profissionais como nós três aqui não pararmos, botar a sandália da humildade, entender que o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar daqui para frente. E a maneira de a gente se adaptar é conversando com quem define o comportamento. No final, eles e não quem vão, consome, né? Não vão só escolher o nosso asilo. Eles vão escolher, vão definir se a gente compra a pizza ou não. Né? Mas, Guga, você sabe que essa história você trouxe um dado interessante, porque não é só o poder de consumo, mas da influência de consumo.
tem falado bastante sobre esse assunto geração Z e eu sou um pouco cético com essa questão geracional. Eu acho que cada vez mais a gente vive num ambiente muito transgeracional e multigeracional, mas a capacidade de influência desta nova forma de pensar, dessa geração nova, que é um recorte, geração Z é um recorte, mas é assim, você está numa mesa na sua casa com um filho de 14, 15, 20 anos, porque hoje a geração Z já tem 20, não tem mais 5, né? Porque eles crescem. Ela vai levantar essa bandeira, tipo, nossa, pai, mas você vai comprar roupa dessa marca? Ela fez XPTO. Nossa, mas você vai pedir comida daqui? Olha, eles falaram isso, eles fizeram uma propaganda A, B ou C, e pelo contrário, a outra marca até super legal, tem um apelo ecológico, tem um apelo social. Eles vão botar essa forma de pensar na mesa. Então, eu vejo marcas discutindo assim, não, mas geração Z não é problema meu, eu faço roupa para pessoal mais velho, eu faço comida para gente mais velha. Cara, só um pouquinho. Vai devagar, né? Só um pouquinho, calma lá. É bem isso, né? O meu filho, esse que mora em Berlim, ele trabalhava na Volkswagen. E aí ele chegou em dezembro e disse, vai, pedir demissão. Putz, um pai fica meio maluco, né? O menino ganhando bem, desenvolvedor. Uma baita empresa. Uma empresa legal. Eu disse, mas por que, filho? Ela faz muito pouco pelo planeta. Eu disse, oi? Então, onde é que saiu essa criança, né? Tipo, tá tudo bem, filho, não vai resolver o planeta, não. Fica na Volkswagen. Não funciona. Ele escolheu trabalhar numa empresa chamada Ecosia, que é um browser verde. Aí tu pesquisa lá uma sandália. Nesse browser, a primeira que aparece é aquela que faz mais pelo planeta. Já tem 30 milhões de usuários. Então, é uma maneira de ver onde eles estão muito mais preocupados com o final do mundo do que com o final do mês. E a nossa geração está mais preocupada com o final do mês que o final do mundo. Percebe o antagonismo de percepção sobre os valores da vida? E se a gente não se adaptar... é a onda. Ou tu surfa ou tu morre afogado. Não adianta tu ir contra uma realidade, sabe? Não, são pensamentos brutalmente distintos, né? Brutalmente distintos. E eu acho que essa é quando você fala que eles não se entendem entre si, né? De certa forma, e não tentem entendê-los também, eu acho que é um pouco também disso. É uma geração que ainda, por mais que já tenha seus 20 e poucos anos, está amadurecendo alguns conceitos. Porque sim, o final do mundo ele é preocupante, mas o final do mês também é preocupante. Esse equilíbrio ainda a gente... eu vejo às vezes uns caminhos meio muito sociais, e tem que se cuidar do planeta, tem que cuidar das pessoas, tem que ajudar o próximo, sim. Mas, cara, tem que também entregar resultados, eu tenho conta para pagar, eu preciso equilibrar, e dá para equilibrar. Eu acho que dá para chegar nesse caminho, senão vira um ativismo meio, a minha opinião, né? E aqui a gente dá opinião mesmo, ele fica meio infundado, assim, fica uma coisa meio para inglês ver, sabe? E eu acho que esse equilíbrio que a gente tem o desafio de educá-los, talvez, ou de ajudá-los a entender, e eles nos ensinar a olhar o fim do mundo. Uma outra coisa que me parece que eles precisam de ajuda também, e nós a ajuda deles, é que eles têm um nível de ansiedade nunca visto, né? Doenças como bruxismo para crianças em dentição de leite. Não existia isso na nossa geração, não tem registro. Então, eles também estão muito imputados de muitas oportunidades, muitas telas. Sim. Então, eles ficam também num nível de ansiedade, de insegurança, de depressão, que a gente viveu em outro nível. Então, é importante a fusão das duas. Eu estou fazendo esse ano que vem, né, em janeiro, em Nova York, eu estou fazendo um quarto para o pai, para a mãe, irem e conviverem numa missão de negócio, e eu estou subsidiando para que filho, sobrinho, né, convivam durante uma semana, 8 dias em Nova York, porque eu acho que a melhor forma de a gente ajudar o varejo brasileiro a dar um passo é botar o tomador de decisão do lado de alguém mais jovem e conviver. E eu fazer os workshops para que eles troquem e eles entendam. Então, eu estou fazendo isso porque eu acho que realmente é mais legal, do que... hein? Muito legal. Você vai fazer uma missão aí de olhar o varejo, você vai ter 2 olhares completamente diferentes. Você vai voltar para uma mesa assim com 2 Exatamente isso, Thiago. Muito diferente. Interessantíssimo, parabéns. Interessante. Já estou curioso para esse pós aí. Isso aí vai ficar bom. E você fala dessa questão, né, da ansiedade.
A gente vê isso no consumo de conteúdo, né? A gente foi falando do vídeo longo, que virou um vídeo de 5 minutos, que virou um vídeo de 1, que depois é 30 segundos. Em velocidade 2, né? O último relatório que a gente recebeu essa semana aí de TikTok e Google é assim, cara, ou você pega nos 3 primeiros segundos, ou esquece, o que eu vou falar em 3 segundos para reter a atenção dessa galera, cara? Não dá mais, eu não sei mais o que fazer. É verdade. A gente estava numa discussão aqui do negócio do podcast, né? As redes sociais é cortes, né? A gente trabalha com cortes. Mas, cara, o que a gente faz na capa, que é o que vai ficar no primeiro milésimo de segundo para tentar reter um pouco mais. Cara, é desafiador. Um segundo, um frame de um vídeo. Isso é difícil. É um frame. É muito difícil. A gente tem confundido muito, assim, e eu digo nós mesmos, né? Estamos inseridos nessa informação rasa com conteúdo. As pessoas acham que tem conteúdo porque elas absorvem informação rasa. De 10 segundos, 15 segundos. Falou de 1 minuto, parece que é uma eternidade, né? E eu digo, isso não, ao meu ver, pelo menos, não é só na geração Z, na Alpha. É em nós. É na nossa também. Em todo mundo a paciência tá zero. Isso aqui é toda hora rápido, passa. E quer escutar pouco, né? E quer falar muito, é um troço meio doido. A gente vive um momento nesse aspecto tenso. Desafiador, né? Desafiador. Não, a gente até falou que algumas vezes, né? A gente, como sociedade, assim, visto as pessoas, e estamos nos incluindo, tá? Não tô fazendo recorte populacional aqui, não. A gente ouve para responder. A gente não ouve para entender ou para aprender. A gente já sabe a resposta. Deixa eu ouvir aí o que o Guga vai falar, porque eu quero responder para ele. É isso aí. Eu preciso... E tem, né, isso também é uma super oportunidade para o varejo, né? Que é um dos focos aqui, né, da proposta. Porque vocês sabem disso, né? Os anúncios na Amazon de AdWords já passaram os anúncios no YouTube. Olha o rojão que é isso, né, Karen? Ou seja, o marketplace captando anúncio ou o varejo captando anúncio nos seus canais. Então, vai lá, Santa Lola tem lá uma super audiência qualificada e ela tem condição de divulgar nesse ambiente dela um negócio que é correlacionado com a propósito, com a causa, e isso gera um canal de venda de AdWords dentro do varejo. É uma das grandes tendências assim do varejo, é ele depender menos de comprar e vender, ele passar a ter 2 novas fontes de renda. Uma é essa, de usar a venda de espaço mesmo nos seus canais com audiência, e a outra de vender, comercializar dados anonimizados, né? Então eu tenho condição de captar com meus clientes tendências de consumo de várias áreas e transformar e vender isso para a indústria como um ativo. Então pega a Camp nos Estados Unidos, que é uma loja de brinquedos, que vai muito bem. Só 1/3 da venda dela vem de comprar e vender brinquedos. O outro terço vem de fazer eventos e o outro terço vem de comercializar dados. Então, pega o varejo como canal de mídia, que é esses pequenos segundos que a gente tem que trazer relevância. No momento que a gente tem essa audiência dentro, a gente também pode fazer disso uma outra fonte de monetização hoje, que é tão importante, né? E falando mais de mercado, assim, o que você enxerga como 3, 4 grandes tendências aí para os próximos anos? Essa é uma delas, né? Utilizar essa migração entre não sou só uma marca que vende, sou um negócio que vende, mas eu também divulgo, eu vendo de outras formas, efetivamente. O que você vê mais de oportunidades aí? Eu acho que a maior delas... É bem fácil a pergunta, fica tranquilo. A maior delas, tu me para aqui quando chegar a 3 ou 4, porque a maior delas é que a gente vive uma revolução de produtividade de design. E as pessoas não pararam para compreender o quanto grande é isso. Contratar alguém para uma empresa hoje que não seja um prompt designer, alguém que consiga conversar com as inteligências artificiais, tu tá fazendo uma contratação ruim. Então não é sobre os empregos... Essa eu quero entender melhor, vai. Não é sobre os empregos que a AI vai tirar, mas sim como a falta de empregabilidade de um profissional do varejo ou de qualquer setor da economia que não usar o AI para sua entrega. Porque a produtividade dos dois é algo... não tem nem como comparar, sabe? É um negócio... a diferença é muito bizarra entre quem usa inteligência e quem não usa inteligência artificial para trabalhar. Então, para mim, essa revolução de produtividade de design é o maior ponto de atenção
de oportunidade que eu vejo assim nesse momento. Quer comentar esse ou já... Não, é interessante isso. Essa a gente não tinha ouvido ainda aqui, não. Essa, só mentes brilhantes, assim como a nossa, que conseguem tirar essa, mas é produtividade e design ligado a saber utilizar AI. Para quem está nos ouvindo aqui e não conhece a inteligência artificial, o termo em inglês, é provocativa, cara, porque a gente está muito acostumado a fazer as perguntas tradicionais num processo de recrutamento e ninguém, e esse que vos fala também não, pense em, não, peraí, deixa eu ver se você já entendeu o que a inteligência artificial está acontecendo, me conta um pouquinho o que você acha disso, você já usou, você não usou, você que é dessa área, o que você achou? Essa aí me deu um choque aqui. E com um adendo, para explicar para a galera assim, o conceito de design que possivelmente o Google usou. O design não é o design gráfico, não é a imagem. O design, nesse conceito, é a usabilidade das coisas, porque a gente que alterou o significado do design, né? É o design mais amplo, né? Essa revolução é o mais amplo. É a utilização onde das está coisas, incluído né? o design estético, né? O design de... Exato. Mas é muito maior, é o design da experiência. É a gente enxergar a jornada do cliente como única e usar a inteligência para retirar as fricções desse dia a dia. Então, esse eu acho bem importante, assim. Bem interessante. E até para tirar um pouco do romantismo da história, porque, assim, cada vez que surge uma tendência, assim, todo mundo fala sobre, e aí a gente começa a levar para um extremo de usabilidade e do que fazer que não é funcional. Mas a gente fala de inteligência artificial na gestão de dados há muito tempo. E essa inteligência que o Guga está falando aqui talvez você ter uma jornada de relacionamento com o seu cliente que entende todo o passado dele e começa a prever o que ele vai comprar, né? Vai comprar lá na frente. Não é usar a inteligência artificial para entrar no chat GPT lá e conversar com ele. É muito mais que isso. Não, ou cria um anúncio para mim, né? Não é isso, não. É mais profundo. Imagem, assim, a gente já usa aliás, não a gente, mas tem empresas que fizeram modelos preditivos usando a inteligência artificial para criar suas coleções, para criar seu produto, para estimar a demanda. Tudo. Porque senão a gente fica vendo esse lado que está em voga sim, agora. Sim. Não é para essa coisa só imediatista, também mas é para todo essa reinvenção da produtividade do design do teu negócio. Acho que realmente, cara, tem. Depois eu até posso compartilhar um link para tu colocar aqui nos comentários, que tem mais de 5.000 AIs hoje gratuitas para te utilizar para o que tu quiser, e quase todas com um modelo de API friendly e que tu consegue usufruir quase que imediatamente. Na Lynx a gente está usando algumas para fazer atendimento por voice commerce dentro do WhatsApp, que é uma bizarrice. Tu não acredita a capacidade que a inteligência tem de se adequar à linguagem de quem tá perguntando, inclusive mais formal, menos formal, a idade, a inteligência, a voz da inteligência vai se adaptando. Olha só. Não é só incrível, o conteúdo, sabe? incrível. É o mood também. Muito legal. É bem forte. Bem legal. Eu vi em 2019, num evento em São Francisco, os caras simulando uma ligação telefônica para alugar um carro atendido por inteligência artificial. E ele foi levando, e o cara deu as datas de para onde ele ia, para quando ele ia, enfim. E aí, eles estavam mostrando no telão, assim, a inteligência operando. Cara, ele acessou a previsão do tempo, viu que ia nevar e falou assim, não, o carro que você está alugando não vai rolar, porque vai nevar, é melhor você pegar uma caminhonete e levar a corrente, eu já fiz o pacote aqui, custa tanto, X e tal. Mas deixa eu te contar uma, Thiago, dessa aí de carro com inteligência e voz. Incrível, hein? Uma cervejaria lançou uma aplicação aberta, e onde, quando tu tá no carro e tu dá um comando para o carro ir para algum lugar, né, usando o Waze, enfim, a ferramenta que tu tá, um comando de voz, a inteligência artificial percebe se tu bebeu. E ela não liga o carro. Então, uau! A voz, a maneira como tu tá imagina aonde a gente para com isso, né? Eu vi agora em Chicago, há 2 semanas atrás, o Soundaround, aquele que a gente utiliza para identificar música. Tu chega numa loja, um fast food, e os terminais de autoatendimento, ao invés de tu clicar, tu só fala o que tu pretende, o que tu pede, o que tu gostaria, como tu gostaria, em 50 idiomas. Então, a gente não tem fim. Não tem quem fim. não tiver atento a isso,
dificilmente vai fazer o seu empregador feliz. Isso é inteligência, né? Não é pedir para um prompt criar uma imagem Não, para você, não. ou criar um texto para Isso é postar nas redes bobo. sociais, né? Sim, sim. bem- E quem não tiver atualizado, vai depois o Guga vai passar o Instagram dele e vai poder seguir para ficar atualizado. Porque, cara, é muito rápido. Vamos muito combinar. rápido, É muito é muito rápido. rápido. Vocês já falaram um monte de coisa que eu falei, caramba, eu achei que eu tava bem. Eu acabei de descobrir que eu tô mal, eu tô raso ainda. Mas vamos seguir lutando. Então, essa é essa revolução da produtividade e design. O que seriam mais umas duas tendências para a galera ficar esperta? Uma outra que eu acho que é um paradigma, né? Se falava, era muito comum a gente ver as empresas falando, a gente é uma empresa de tecnologia que faz pizza. A gente é uma empresa de tecnologia que faz hambúrguer, né? O pessoal querendo surfar a onda da tecnologia. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. O que toda empresa tem que ser hoje é uma empresa de marketing. Fazer bons produtos numa era onde a gente tem uma revolução de produtividade e tecnologia não é difícil. Tu fazer um cardápio que tenha harmonia de sabores, um cardápio que atenda às soluções de saudabilidade que teu cliente pretende, não é mais o fim do mundo, porque tu tem ferramentas para isso, tem profissionais para fazer isso no mundo inteiro, onde tu pode consultar e utilizar. Agora, as pessoas saberem que esse podcast é foda, que é o difícil. Fazer um podcast foda não é difícil. Boa. Mas, então, há muito mais do que uma empresa de produto ou de serviço, todos temos que parar para pensar que somos uma empresa de marketing. E os indivíduos também. Né? Boa. Empresas de marketing, todos passam a ser prioritariamente uma empresa de marketing, porque chegar a um bom produto, um bom serviço, a gente consegue. Agora, fazer que o mundo saiba disso. E pega a Notco, é um baita de um exemplo, eu acho, para essa dica aqui que a gente está dando no podcast. A Notco é aquela empresa que faz de proteína, faz coisas que parecem de proteína animal, mas que são de proteína vegetal. Tem o Not Mayo, Not Ice Cream, Not iogurte. Eles têm vários produtos que parecem uma coisa. Não, é uma empresa chilena, vale $1,5 bilhão, cresceu muito, é a queridinha do Elon Musk, que também investiu nela, do Bezos também. Mas o que ele mostrou no marketing? Eu poderia mostrar, olha, o meu leite é um leite aqui de origem vegetal e tal, você toma e vai te fazer bem. Ele mostrou os animais, o porco, a vaca, com a idade que deveriam ter. Então, tu não imagina como é que é uma vaca de 40 anos de idade, que foi o tempo que a natureza fez esse animal para existir. Tu só conhece vacas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque elas são abatidas pra gente comer. Criativo. Então, ele foi criativo. O Impactante, Fernando Machado. mas criativo. Então ele mostra assim, cara, tu quer ver o animal chegar na idade que ele foi feito, assim como a gente quer chegar na idade para qual a gente poderia viver? Consome meu produto. Percebe que é uma empresa de marketing conversando e não é uma empresa de proteína vegetal ou de soluções... Então, eu acho que é isso e parte do sucesso dela tem a ver com isso. Ou seja, eu acho que a gente tem que saber comunicar e também, para saber comunicar, a gente também tem que ter o que vai comunicar, né? Se tu tá no mundo, a tua empresa, só para comprar de alguém e vender para o trem, não tem sentido. É que nem tu não gosta de te relacionar com o vendedor de Amway da porta da frente da tua casa. Esse cara, ele tá sempre querendo vender um produtinho, uma coisa que tá precisando. Sim. Não quer. As pessoas não querem se relacionar com empresas que só estão ali para vender um produtinho. É um ensinamento da geração Z aí que a gente está compartilhando. Bem boa. Ô Guga, dessa sua fala tem 2 pontos que eu queria abordar, mas eu vou começar com a pergunta mais capciosa, que é aquela que dá audiência para o podcast. Você falou do movimento das empresas, que todo mundo resolveu ser uma empresa de tecnologia. A gente viu aí talvez 2 anos atrás, um pouquinho mais, todo mundo tinha uma cota de desenvolvedor dentro da empresa. É verdade. Todo mundo, toda empresa tinha sua própria área de desenvolvimento e começou a internalizar um monte de software. Grandes. Como é que você está vendo esse movimento hoje e em perspectiva àquele tempo, assim, aquela tomada de decisão de todo mundo? Existe uma reversão. As empresas caiu a ficha que elas investirem numa tecnologia muito mais cara do que elas terem uma tecnologia que seja de terceiro e que elas possam trocar de A para B se o A não está indo bem. O problema é quando o A é tu mesmo. Então, tu pegou um caminho errado. Tu desenvolveu em cima de uma linguagem que é pouco amigável, tu desenvolveu em cima de uma estrutura que não é mais a ideal, considerando que agora chegou outra solução. O que tu faz?
Aquilo não é o e teu outra negócio. solução vai chegar rapidinho, né? O teu negócio é uma indústria de shopping center. Daí tu botou 200 desenvolvedores para fazer uma tecnologia e tu te dá conta que aquilo ali... Se tá um terceirizado, eles dizem, Thiago, obrigado, cara, foi muito bom. Elton, vamos conversar aqui, tu vai me cobrar metade. Ela perde essa mobilidade. Para alguma parte do negócio que seja muito core, muito vinculado à experiência, talvez valha a pena eu ter alguma coisa internada. Mas para a solução por um todo... É muito ruim. eu acho que é ruim. Eu também acho. Eu acho bem pensado. Eu achei que a sua pergunta capciosa ia ser como é que a gente faz o pessoal saber que o podcast é foda. Não, mas a gente colocou o Guga, dele pra mostrar na rede social Eu tava dele, ansioso aqui, falei, agora vamos descobrir. É porque Vamos passar de 10 seguidores. Não, tu brincadeira, vai ter- a gente já passou vai só. ter Estamos com 200. 14. Estamos 15, meu pai começou a assistir essa semana. Não, é porque a gente viu, assim, de repente todo mundo estava internalizando, desenvolvendo Sim, coisas, sim. criando empresas, mini empresas dentro das suas de desenvolvimento tecnológico e, claro, para mim, que estou totalmente alheio a esse movimento de empresa de tecnologia, explica, inclusive, grande parte dos desligamentos dessa área de tecnologia que tiveram nos últimos tempos, né? Sim. Eu achei até mais vamos dizer, ambicioso, para não dizer outra coisa, é achar que vai desenvolver para vender uma solução tecnológica. Então, eu sou uma empresa de fazer caneca, aí eu vou inventar uma tecnologia que serve para caneca e vou vender para outras empresas que, cara, não é teu core, não é o que você sabe fazer, você não Vai nasceu patinar. para isso, vai patinar. Porque, primeiro, não é o que você sabe fazer. Você não sabe gerenciar. Você não sabe fazer o valuation desse negócio. E depois, mesmo que você chegue numa solução, ela vai estar obsoleta em um ano, no máximo, se muito. E vai dividir a tua atenção, né? Não, Esse vai é o dividir a problema. atenção. E a atualização disso custa muito caro. Você não vai conseguir. Você vai, alguma coisa você vai perder o foco, não tem jeito. Boa, Ou gostei. você evolui no desenvolvimento tecnológico da tua caneca, ou você vai evoluir no desenvolvimento tecnológico do software para cuidar da caneca que você deixou de olhar. Não vai, a conta não fecha, cara. Que é bem isso, Gui, eu acho que a provocação do Google é muito boa nisso. Não vai pra essa vibe, vê o que o mercado te oferece, e aí você é o negociador do lado, você tá no lado de quem escolhe, desliga e desliga, se for o caso, e foca no marketing, foca como vender teu produto melhor, como você oferece, como comunica melhor. Né? Senão o foco vai se perder, e aí, amigo, não tem jeito. Eu acho que para um podcast como esse ganhar mais relevância, não fugindo aí a pergunta... Conseguimos. Não, eu acho que a gente tem duas formas, né, de ver o nosso produto. Ou a gente faz uma coisa mais para entretenimento, né, ou a gente faz uma coisa mais para entrega de valor. O entretenimento é mais difícil, né, porque é um lago com muita... Se eu vou para uma entrega de valor, pessoas da qualidade de vocês que vivem o dia a dia, trazer pessoas aqui para conversar sobre lições... ou lições é forte, porque eu acho que nem tem mais essa palavra, mas sobre boas práticas, né, que levaram a algum resultado, eu acho, ou seja, vocês trazem pessoas aqui brilhantes, não é o meu caso, mas vocês trazem. Eu acho que vocês também poderiam decupar estudos, né, tipo, saiu um paper sobre não sei o quê. Quem é que é o autor desse paper? Cara, termina o programa, me dá 3 dicas que a gente deveria fazer hoje para a nossa audiência ter uma entrega melhor. Aí isso eu acho Boa. que né, o protagonismo, né, a história toda do empreendedorismo como algo relevante, eu acho que poderia ajudar. Gostei, boa. Boa, tá no Recebemos uma dica e um elogio, rapaz. Nada como convidado bom, meu amigo. Falando, né, você falou de lições, mas na verdade acho que não sei se são lições, se são aprendizados, se são tentativas e erros, porque a vida é muito de tentativa e erro. Eu vi lá a gente faz uma mini pesquisinha, porque a gente, né, é bom assim, nisso. né? Mentira, a gente manda um questionário, a gente não pesquisa, não. E você falou que iniciou vendendo porta a porta, né? Doce porta a porta, e depois abriu uma rede de lojas de surf, e foi uma das maiores redes ali no país. Como é que foi esse começo, cara? Como é que você disse, não, é pra cá que eu quero ir? Você já tinha isso na cabeça? A gente gosta de ouvir um pouco dessa história, porque tem muita gente também que, seja com 16, com 18 ou com 25, tá nessa fase de se descobrir, de tentar achar os caminhos. E é bom a gente dividir um pouco esse começo, porque hoje o cara tá lá, o cara vai pra Estônia, o filho tá em Berlim, cara, pô, é uma referência de mercado, mas não nasceu assim, né? Como é que foi começando isso? Conta um pouquinho. Já falou de mercado, de tendência, agora vamos voltar um passinho atrás.
Nunca falei isso, essa história, em lugar nenhum. O teu programa está sendo pioneiro. Tanto na pergunta, porque eu teria respondido, mas tu teve a sacada de fazer essa coisa de perguntar um pouquinho antes, né? Eu acho que isso foi muito inteligente. Eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Mas eu queria meu dinheiro, era só isso. Coisa que qualquer adolescente quer, né? Não tinha nada de especial. E eu comecei muito cedo a ir ao Paraguai. E eu trazia guia de importação, tudo preenchido, bonitinho, né? 14 páginas. Declarava. Ah, não, 100%. Nada no Todo bolso. mundo faz. Todo mundo faz. Não, todo mundo faz. Nada no Tudo bolso. tudo digital, tipo na Tudo Estônia, digital, né? tipo na Estônia. E aí eu ia lá e a gente ia naqueles ônibus, né? Que fazem o bate-volta e eu trazia. Vocês são Que novos, você não pode subir se não declarar. Exatamente. Esse, claro, conheço. E a gente trazia na época era fita cassete. Fita de áudio, né? Não é nem de vídeo, fita de áudio, de as áudio, TDK cromo. E eu era estagiário de servir cafezinho no banco e eu vendia aquilo. E aquilo me deu uma grana, né? Porque todo fim de semana indo ao Paraguai, trazendo essas fitas. E eu comprei um carro. Então, isso eu fazia com 16. Com 17, eu comprei uma Paraty 87. Um carro mais novo, né? Um carro bem da época. Não, 87 era o ano. A Paraty era 84, desculpa. E aí, ou seja, um carro de 3 anos de uso, uma Paraty, que era um carro da hora. Com 17 anos. E eu, final de tarde, durante a semana, eu vendia doce de porta em porta. Isso eu fazia fim de semana, daí eu trabalhava no banco de estagiário ali, dava escola pública de manhã, no Piratini, lá em Porto Alegre. À tarde, eu vendia esses doces de porta em porta, até que um dos clientes, que era cliente contumaz, eu entro na loja dele e tá os dois donos brigando. O Dado e o Júnior, que eram os dois donos da Trópico, isso quando eu comprei em 87. E aí eu tipo, como é que vocês brigam, cara? Você tem uma loja de surf, né, cara? Esse negócio aqui... Não, paz e amor. E a loja era... Imagina quem tá nos ouvindo, né? O piso era xadrez, preto e branco, as paredes eram verde e limão e o teto era laranja. Bem naquele movimento New Wave, sabe? Nossa Senhora. E aí eu entro, eles brigando, e eu digo, porra, cara, não, vocês querem vender essa merda. Daí eu digo, cara, eu compro. Daí eu lembro que o Dado disse assim, cara, é uma merda, mas não é tão ruim assim, né, cara? Tá, não chegamos ali. Estamos brigando aqui, vamos se respeitar. Daí eu disse, cara, olha o tempo que demorou pra mim comprar minha primeira loja com 17 anos. Daí eles assim, tá, mas eu falei pra ele, mas eu tenho um carro. Daí ele disse, que carro? Tá aqui na frente. Quer olhar uma Paraty branca, 84, né, limpinha. Aí ele, vamos ali olhar. Olharam o carro e disse, esse carro é teu pai? É meu, cara. Tá feito o negócio. Então, minha primeira loja, olha quanto eu fui esperto, inteligente. 2 minutos e meio ali, você leu a situação. De 15 minutos entre ir e olhar o carro. Daí eles fizeram umas contas lá. Mas tu vai ficar nos devendo um pouco, não tem problema, eu quero. Tu vai ficar devendo o equivalente a mais um carro. Eu digo, eu quero. Vamos fazer. Foi 16 de dezembro. Caraca. E aí, assim começou a minha vida como empreendedor. Depois a história tem partes bonitas, partes doídas, partes... Sempre tem. Mas muito assim mais começou. doídas, possivelmente, do que as não, teve boas também, assim, mas eu acho que em quantidade teve muita doída. Mas foi... O que é muita vida do empreendedor. Teve uma ilusão nessa história, né? Você chegou lá, achou, pô, a loja de surf deve ser fácil, imagina, gostoso. Imbecil, né? Empreendedorismo não tem isso, só pra deixar eu claro. Me tornei a maior loja do Brasil nisso, né? Isso, depois teve várias... Eu fui o primeiro a abrir loja no Chile com isso, né? Acabou que foi uma história bonita, assim, né? Legal. Que a gente teve com a empresa. Mas teve isso, né? Imagina um menino, 17 anos, né? Eu tinha o salário do banco de estágio, mas não é nada, né? E em seguida eu passei no concurso do banco, daí melhorou meu salário e tudo aquilo eu botava na loja. 100% daquele valor. A minha esposa hoje começou a trabalhar comigo bem nessa época. Eu fui para Bali surfar com as vendas de Natal ali e ela que tomou conta da loja. A gente está casado até hoje, né? Então... Olha só que história e que iniciativa, hein? Aos 17 anos. Vocês estão brigando? Dá pra cá. Deixa comigo, pega a Paraty branca, eu compro uma preta pra vocês daqui a pouco. Só em fevereiro, isso foi 16 de dezembro. Em fevereiro eu procurei eles, pra você ter ideia de quanto foi complexo.
Não dá pra gente desfazer esse negócio, dá pra cá Paraty, a gente faz... Pega aqui de volta. Nem pensar de igual, só que eu não tenho dinheiro pra pagar a segunda Paraty. Eu achei que o negócio... Não, a gente paga em 6 vezes e tá tudo bem, não te preocupa, nós não vamos pegar de volta. Olha só que... Cara, que história, hein? Hã? Uma Paraty E depois que veio viraram... das fitas. Que veio das fitas e dos doces, Muito legal. Cara. Fiquei aqui pensando, que jornada, né? Porque era muito novo, cara. Você falar assim, você fez isso hoje, dizer, não, entendo. Pô, você é um cara maduro, um cara inteligente, não que não fosse na época. Mas assim, sabe o que é, sabe como desenrolar ali. É muito. Mas eu sempre fui um bom vendedor. Sempre fui, sem saber que eu era. Eu sei, já comprei 2 palestras suas, lógico que você é bom vendedor. E eu só sei fazer isso também. Então, não tive foco aí nisso, né? Então, não é muito diferente vender um doce, uma fita, uma camiseta, uma prancha, ou hoje um sistema para uma grande empresa, ou uma franquia. Tudo é venda, né? Eu acho que uma das coisas que o pessoal, às vezes, não percebe, né? E quem está nos ouvindo, fica aí uma dica, que vender é proporcionar ao sucesso de alguém. Né? Boa, hein? Então, Boa. E isso eu aprendi muito cedo. Então, se aquilo não fosse o sucesso da pessoa, eu não vendia. Então, isso me encurtou, assim, muitas coisas na vida que eu não vendia. Hoje, eu te diria que meu celular, o pessoal brinca, diz, cara, Google, teu celular, eu queria ter aí um dia, né, tipo, difícil eu ter um dono de empresa hoje que eu não tenha uma relação, se não é pessoal, uma relação de uma pessoa próxima. Network. E como é que se constrói isso? Quanto vale isso? É com verdade, né, cara? E eu acho que isso é talvez uma grande dica. Porque o caminho, aparentemente, não é o melhor, não é o mais curto, né? Mas, sem dúvida, é o melhor. Aquele que faz o bem, mesmo sem ser com esse foco, recebe o que lhe convém, né? Não tenha dúvida. Não, você vender é proporcionar o sucesso de alguém. Bela frase. Boa, hein? Bela frase. Essa vai para os cortes. Vai, né? Tem que ir. Não, mas é boa porque as pessoas... ou seja, vender uma maneira mais ampla aí é vender algo com verdade, é vender algo que faça sentido, não só empurrar algo. É vender com pós-venda, você vender e se preocupar com o andar depois dessa venda, o que vai acontecer, o que vai ser o real, porque você pode vender um negócio e depois não funcionar, mas você está ali do lado, você está participando, nem sempre vai ser 100% assertivo. Mas é amplo, né? A gente entendeu o contexto entre a pós-venda, entre relacionamento. Bem interessante, gostei. E isso até, Elton, para pensar até talvez uma terceira dica, né? O varejo, em geral, o empreendedor de varejo, ele vê o seu negócio de uma maneira linear. Ele pensa como uma linha onde ele comprou de alguém, ele cuidou daquele produto, ele anunciou aquele produto, ele vendeu para alguém... Vamos comprar de outra pessoa outro produto, vamos, né, e vender. Olha, de um jeito linear, como se fosse um timeline. O dia que esse produto nasceu e o dia que esse produto morreu. E a vida não é mais assim, a vida é circular. O Fred Jelly trouxe esse pensamento no último Web Summit Rio. E, putz, cara, eu nunca tinha pensado com tamanha clareza isso que esse evento proporcionou essa reflexão. Hoje, se tu não pensar circular, se tu não pensar da onde está vindo o meu produto, como que a pessoa que vai usar o meu produto vai higienizar ele, quanto que ele gasta de água, quanto ele gasta de carbono, como que ele descarta isso, como que isso volta para mim fazer circular. Se tu não pensar de maneira circular aquilo que tu vende, ou as tuas relações, tu vai estar em desarmonia com esse novo status quo, né, com essa maneira que é a causa do tempo, que é a gente viver num ambiente muito mais sustentável, que é o que está sendo puxado pela geração Z, e é pouco se a gente for ver a geração alfa o que pensa disso. Experimenta mentir pro teu filho de 11 anos de idade. Sabe quando é que tu pega de novo ele, explica, cara, tu tá enrascado. Nunca mais. Nunca mais na minha geração, dos meus pais. Uma mentirinha aí vai, cara, não tem problema, né? Passa. Então, eu acho que talvez uma terceira dica é pensar nas suas ações como algo bastante circular e não mais linear, seja o que for fazer. Eu acho que isso também é uma dica. Não minta e não prometa para a geração alfa que você não vai cumprir. Não. Quem tem filho, aprenda. Eu aprendi isso com a minha esposa. Ela falou, a gente prometeu, eu tenho que cumprir. E eles lembram, cara. Ele lembra. Fala uma vez só. Não, você falou uma vez, achou que foi assim naquele momento de animação e outro dia...
Pai, aquele E negócio, aí? quando é que vai ser? Quando é que vai Como ser? é que tu Você diz pra desou. ele, pai, por que tu mentiu? Isso não é verdade? Então, eu te vi tu falando pro fulano e... Não, mas é que Não, já era. já era, meu. já foi era. com a corda, foi embora. Não vai demorar Já pra... era. E é engraçado que nem em código dá pra falar com eles, né? Porque Não. você tá falando com alguém ali, tentando... já pesca, já entende e tal. E eu acho que isso traz uma reflexão Rapaz, importante. você tem um menino, você tem uma menina, quando você tiver, se um dia você tiver, a muito baixinha, mais ela tá com Ela 7 enquadra. antenas, assim, no outro É. quarto ela já tá te ouvindo, assim, já... Vocês estão falando mesmo aí, só pra saber? Tá falando que... A minha filha de 20 e poucos, eu tenho um filho e uma filha. Ela diz assim, pai, tu tá sendo capacitista. Eu digo, eita, nós, o que seria isso? E agora? Capacitista. E agora, filha, não vou nem dizer que eu não sou, porque eu não sei nem o que é. Mas a discussão na família ali era porque um casal teve um filho Asper, e só que o pai era Asper, e a mãe casou com esse, e teve um filho com essa síndrome, né? E eu tava dizendo o seguinte, poxa, mas talvez ela pudesse esperar que isso fosse acontecer, né? Casa... Sim. Sim. E Tem aí, uma daí questão de DNA, uma genética aí. Daí tomei essa enquadrada. Pai, tu tá sendo capacitista. Eu digo, eita, nós. Então, por quê? O que é isso? Porque ela casa com quem ela quiser, como ela quiser, e ela não tem que ter esperança que vai acontecer nada. Eu digo, puxa vida, porque capacitista é quando tu tem algum preconceito à capacidade daquela pessoa, e o filho pode ser, e, cara, não tem... Tá bom. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu digo, Capacitista. Capacitista. Mais uma que a gente aprendeu aqui hoje. Capacitista aí, ó. Viu? São os termos cunhados. São os termos E aí, cunhados. Os cuidados. Mas são os termos que explicam os cuidados que a gente precisa ter com tudo, né? Assim, é que agora ganhou termo, né? Mas o respeito com as pessoas, o cuidado com as pessoas, e aí trazendo isso para o nosso negócio também, de não, às vezes, negligenciar um cliente que entra na sua loja por achar que ele vai ou não comprar, uma relação comercial que é, às vezes, um B2B, e fala assim, não, tá bom, não vou lá, não vai rolar. Todo negócio é negócio. Uma Paraty estacionada na frente de uma loja de surf vira um business. Virou business. Então, Falando em business, ô Guga, você falou, né, vários empresários, donos de empresa, e tá sempre aí ministrando palestras em eventos de varejo, e falando com varejistas. O que seria, porque a gente gosta também de pegar na dor, né? Porque só no amor é fácil. O que seria aí um erro, 2 erros, enfim, que você mais tem sentido hoje nos empresários, no varejo, nesse olhar de digital, de inovação, assim? Eu vou pegar um gancho, eu não sei se a frase é sua, mas eu vi numa palestra sua, Thiago, que se eu falar a frase errada, mas assim, a tecnologia que você não precisa... cria um problema que você não tem. Você cria um problema que você não tem, né? Então, pra mim, essa frase que eu ouvi do Thiago, eu falei, puta, é verdade, a gente às vezes quer tecnologia, e não é que você precisa, você só tá criando mais problema pra sua vida no trabalho, né? Não sei se é exatamente isso, mas o que seriam hoje os 2 principais erros pra galera que tá nos ouvindo aqui, que tá nesse momento aí, que toca um negócio? Vou comentar 2 aqui. O primeiro conceito, eu acho, sobre transformação digital que a gente tem que ter internalizado é que tudo que puder ser automatizado, personalizado ou digitalizado já está. Já tem alguém trabalhando nisso. Ou seja, pensa que a gente vai aceleradamente rumo a essa digitalização. Com isso, a gente vai eliminando a fricção. Imagina que para tu abrir o portão da garagem, tu ia lá e levantava o portão, né? Ou depois é um processo manual, depois tu clicava no botãozinho, abria, agora o portão, nesse momento tu fez uma automação daquilo ali. Agora o portão lê a placa do teu carro e abre, então já digitalizou esse processo e assim vai indo a vida aceleradamente. E a gente acaba sendo pego de surpresa. Então, um pouco disso, né? A pessoa pensa que aquilo que ela descobriu é algo absolutamente incrível e ela não vai pesquisar que isso já existe, inclusive em solução SaaS. Em solução, o que tu possa alugar, que não precisa nem comprar, pagar para desenvolver. Então, acho que esse é um erro quando se pensa em digitalização. O promotor dessa digitalização deveria gastar mais tempo pesquisando
porque provavelmente aquilo que ele consegue imaginar, o profissional, que pode ser automatizado, que pode ser digitalizado, ou que pode ser personalizado, será. E o nível de personalização vai de um... A gente não vive mais a ideia da segmentação. Fazia sentido tu fazer clusters, né? Ah, esse cara, essa menina, esse grupo pensa assim, então oferece essa campanha. Hoje não, né? Antigamente só as lojas de alto luxo sabiam que era o Elton que estava indo lá comprar uma nova cinto da Louis Vuitton. Ele sabia, o vendedor sabia quem tu era, tua filha, sabia tudo da tua vida. Hoje a expectativa do cliente é encontrar isso na padaria, né? Ele vai numa loja, ele quer que seja lembrado e conhecido. Não é mais aceito tu oferecer uma linguiça para um vegano. Não tem sentido mais, né? De tu cometer erros de segmentação. Tu tem que ser personal. Olha o nível da personalização. O novo sistema operacional do iPhone que virá, tu vai dizer no próprio telefone, quando tu estiver fazendo a setagem da nova versão, se tu é celíaco, ou se tu tem restrição, ou se tu tem ou não quer comer algum produto de origem animal, tu vai colocar. A partir da hora que tu colocar essa informação no teu telefone, o cardápio que vier para ti já vai vir sem aquilo que tu não decidiu não consumir. Ou o e-commerce que tu... Percebe o nível natural de personalização que a tecnologia te entrega? Então, acho que isso é a primeira dica. Digitalização, personalização e automação do que tu consegue imaginar. O que tu não consegue imaginar talvez ainda não exista, mas também tu não imagina. Se tu não imaginou, quem vai imaginar? Mas, desculpa. Imagina. Acho que podia aumentar um pouquinho a temperatura. Tá frio aqui, né? Isso, ajuda nós, por favor. E o segundo, um segundo tema que eu acho que vai bem dentro do que o Thiago, da frase dele, é que as pessoas vão lá e botam o QR Code no restaurante. Cardápio no QR Code. Cara, sabe o que é QR, a tradução? O que significa QR? É Quick Response. A tipologia, né? O conceito. Traduzindo, resposta rápida. Resposta rápida. Qual é a ideia de tu chegar no cardápio, o cara dizer, escaneia. Daí tu pega o telefone, escaneia, aí a internet fica... Aí tu vê se vai carregar. Daí o cara diz, não, mas usa o nosso Wi-Fi, que realmente aqui dentro o sinal não pega ruim. Bem. Qual é o Wi-Fi? É tal, anota aí, a senha é... Não pior, é assim. Deixa eu ver a senha, só um pouquinho, você sabe assim? Não, o arroba não, o A é maiúsculo. Não, é o 1, não é I. E o Quick Response, olha o tamanho que ficou essa resposta rápida. E as pessoas fazem isso porque é mais barato ter o cardápio digital. Do que imprimir. É mais fácil de dar manutenção, de tu botar uma oferta. E esqueceram o princípio da tecnologia. Ou seja, a tecnologia tomou uma ação de fim e não de meio. Então, acho que esse talvez seja um segundo grande erro. Agora, se o cara usar o QR Code, ali mesmo o cara fazer o pedido, ali mesmo o cara pagar a conta, ali mesmo... Faz tudo aqui, o cara, paga aqui... fazer o filtro, tirar o que não quer, ver a foto... aí valeu. Agora, para mim ver o cardápio, não valeu. Então, eu acho que é um segundo erro. O primeiro é, cara, tá investindo tanto numa coisa que talvez já tenha condição de tu alugar. E o segundo é... Tu tá fazendo essa tecnologia para quem, né? Quem é o Deus aqui, né? A gente tem que se imaginar, se fosse pensar no Star Wars, que as empresas são os Yodas, né? Ajudando o Luke Skywalker na sua meta. E às vezes as empresas acham que elas são o Luke, sabe? Eu acho que é um pouco a ideia disso. Muito boa. É o meu ponto, assim. Uma das palestras que eu faço, que é sobre inovação, eu falo dessa mudança tecnológica. Cara, por que eu vou contratar um software que eu nem preciso? Porque daí eu vou ter que tirar o pessoal daqui para botar ele para rodar, entender onde é que eu vou usar ele na minha condição. Eu tenho o melhor software de cardápio do mundo. Cara, eu nem tinha problema de cardápio. Agora eu tenho que ter uma equipe para desenvolver o problema. Sim. Aí eu tirei a galera da cozinha e eu não consigo mais entregar o prato. Sim. E você nem sabe se o teu cliente... E o meu cliente nem quer usar gosta de usar o QR Code. Porque eu sou um que não gosta. Eu adoro cardápiozinho ali. Você vê, é horrível o celular, tem que aumentar. Horrível. Então, assim, além de tudo, você nem pesquisou o seu consumidor. Talvez seja. Mas é o que o Guga falou, assim, cara, então beleza, então eu vou ler esse QR Code
E eu vou fazer um cadastro num portal, num app, talvez. E a próxima vez que eu chegar aqui, aí você já sabe as minhas preferências, sabe que eu tô aqui, só fiz um check-in na mesa. Beleza. Agora, para acessar uma folha de papel que não foi impressa, que é isso que é um cardápio. Para economizar. Folha de papel que não foi impressa. Desculpa. Boa. Guga, o papo tá bom, mas estamos chegando no final aqui. Né? Nossa voz da consciência já falou assim, vocês já falaram demais de novo. Vai mudando a voz da consciência. Eles mudam, eles mudam. Aqui é o mesmo. Porque a gente vai aqui, né? Vai conquistando a voz da consciência, vão dando mais prazo. Eles mudam pra gente não ganhar moral. É assim que funciona. A gente sempre termina, até vai puxar um gancho com o Esporte Clube, né? Que a gente gosta de brincar com o futebol. O Thiagão é palmeirense, eu sou corintiano. O momento tá favorável pra eles, mas isso tende a mudar em uns 5 anos, ou mais ou menos. A gente gosta de perguntar para os convidados o que foi um momento esportivo que te marcou, seja ele no futebol, seja ele em outro esporte, seja você participando, seja você assistindo, que foi marcante aí na tua jornada. Eu pego onda, assim, né? Na verdade, elas me pegam também, mas... e as coisas relacionadas com o surf, né? Desde o Teco Padarates, quando ganhou o primeiro título na época WCT, hoje WSL, né? Aquilo ali me marcou muito, né? Ver um brasileiro no topo do pódio, que sempre foi dominado por americanos e por australianos. Aquilo me marcou muito e hoje a gente chega no momento que a gente está vivendo, onde dos 10 primeiros do ranking, nos últimos 5 anos, sempre a maioria é brasileira. Uma coisa que é uma conquista, né? Dos esportes globais aí. E eu acho que, do ponto de vista esportivo, é isso. Eu não sou muito ligado em futebol, então nessa parte eu não vou conseguir. Fica tranquilo, né? Não, é esporte. Eu acho que essa é uma boa lembrança do salto do surf brasileiro. Muito legal. Vivemos a era da Brazilian Storm. Eu tenho um sonho de aprender a surfar ainda. Olha, eu te ajudo. Não sou um grande professor, mas pra tu ficar de pé eu sirvo. Então a gente conversa outra hora sobre isso. Então, marcado. Maravilhoso. Querido, obrigado mesmo pelo tempo. Pelos ensinamentos aqui, ó, papel, vários rabiscos aqui, porque realmente foi uma aula. Obrigado mesmo. Conta teu Instagram pra galera, pra seguirem aí. É Guga Schifino, @Guga Schifino. O Schifino é SCHIFNO. Inclusive eu vou subir hoje, vocês vão encontrar um paper de pós-NRA, que tá muito bom, que foi o maior evento de food service, e também do último Web Summit, o Web Summit Rio, que tá muito rico, 9 takeaways. Muito legal. Muito fera para quem tá aqui nos ouvindo, né, se preparar e se adaptar. E para fechar aqui, dentro da sugestão que eu dei aqui, do que a gente conversou, para ter uma entrega, eu diria que quem tá nos ouvindo e tem um negócio e tem que tomar uma decisão hoje, seja de contratar alguém, seja de um produto para comprar, seja de uma campanha para fazer, pergunte para um Gen Z, para alguém que tem menos de 25 anos, se o que tu está fazendo faz sentido. Boa. É de graça. Normalmente essa turma a gente tem por perto sem ter que pagar salário. Pede o que ele pensa, tu vai te surpreender com o que isso pode acontecer com a tua empresa. Baita dica. E quem quiser ouvir essa dica e nos seguir, Thiagão? Procura a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, Protagonista Esporte Clube. Para quem quer ouvir os episódios completos, a gente tá no Deezer, tá no Spotify e tá lá no YouTube. E aí lá, vocês sabem, né? Já clica no sininho, ativa a notificação, curte, compartilha, comenta. Busca o Guga lá no Instagram também, que é sempre aula. E aí manda o aviãozinho para quem tá nesse momento, quem precisa dessa dica que o Guga deu. Quem quer conhecer mais do protagonismo, encaminha lá, nos ajuda a amplificar essa voz aqui, que a gente tá contando histórias boas e trazendo a vida como ela é, porque esse é o nosso propósito, dividir grandes histórias e a verdade nua e crua. Maravilhoso. Certo? Guga, obrigado de novo. Obrigado, foi uma honra. Valeu, gente, até a próxima. Valeu.